Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Viajante Digital. Hoje eu tô aqui em Dublin, que é o local que eu moro, e vou te mostrar um pouco da festividade que vai ter aqui. Na realidade é amanhã, mas estão começando os preparamentos já hoje da festividade, que é o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício em português. É um festival muito famoso, vem pessoas do mundo todo para poder participar desse festival aqui na Irlanda, aqui em Dublin. E eu vou te mostrar um pouquinho como é esse festival. Como eu falei, o festival é só amanhã, mas hoje já estão começando a organizar as coisas. Isso que você vê aqui, ó, é para poder bloquear as ruas, essas cercas aqui de metal para poder bloquear as ruas, para poder dar espaço pro desfile. É um desfile igual o carnaval mesmo, tem alguns carros alegóricos, mas algo assim bem amador em relação ao desfile de carnaval que tem no Brasil. Mas é algo que todo mundo vem ver. E já que eu estou aqui no pátio da Christ Church, que é uma igreja bem famosa aqui em Dublin, é um ponto turístico. Muitas pessoas vêm aqui para poder visitar essa igreja. Eu vou mostrar para vocês um pouco, só do lado de fora, né? Porque para poder visitar por dentro você tem que pagar uma entrada. A não ser que você vai no momento das reuniões, no momento dos cultos, aí você não paga nada. Mas como turista, para poder visitar as instalações da igreja, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa é para a manutenção da própria igreja. Aqui nós temos alguns turistas e uma guia turística ali na frente explicando a eles sobre a história dessa igreja. Perguntei ao segurança se eu podia acessar a igreja. Agora não posso, porque só posso entrar mesmo sem pagar às 3h30 da tarde, que é quando vai ter reunião. Vai ter um coral cantando. Agora só quem tem ticket para poder acessar. Mas, como eu não vou pagar, eu não vou entrar. Quem sabe eu volto aqui às 3h30. Já que eu não entrei na Christ Church, porque tem que pagar 12 euros para poder ver a igreja por dentro, eu vou na igreja aqui do lado, que não paga nada. É pequenininha, mas tem muita coisa legal de se ver também. Então, essa aqui que é a igreja que você pode visitar sem pagar nada, que está do lado da Christ Church, a St. Albans Church. Então eu vou entrar lá e ver o que tem de legal. E se você não quiser pagar 12 euros para visitar Christ Church, você pode vir aqui sem pagar nada. Esse aqui é o cemitério da igreja e é muito comum você ver as igrejas antigas, todas elas têm um cemitério. Eu achei esse aqui interessante, ó. É um livro com algumas frases e palavras medievais que são usadas até o dia de hoje. Eu achei interessante isso aqui. You scratch my back and I will scratch yours. Você coça minhas costas e eu vou coçar as suas. É uma frase desde a época medieval e até hoje a gente usa essa frase. Eu sempre uso também. Eu sempre ofereço coçar as costas da minha esposa e depois ela coça as minhas. Só que eu só coço as dela. Na hora dela coçar a minha, ela sai fora. Apesar dessa ser uma igreja da época medieval, ela está em uso até hoje. E esse aqui é o salão principal da igreja. É bem comum as igrejas ter esse tipo de tanque, igual esse aqui, ó.
ele é usado para poder batizar as crianças. Essa parte aqui de cima da igreja é a parte que eu mais gosto, porque eu gosto de ver isso aqui, ó. Esses aparelhos aqui sofisticados da época medieval. Esse aqui é um aparelhozinho de fazer cirurgia na cabeça. Aqui tem um desenho aqui, ó, de alguém fazendo a cirurgia na cabeça desse indivíduo aqui. Eu não sei qual o problema que ele tinha, mas uma coisa eu tenho certeza, ele deve ter morrido depois da cirurgia. E você se habilitava a fazer uma cirurgia dessa na sua cabeça? Esse aqui, ó, caso a pessoa tivesse alguma ferida que estivesse sangrando, eles esquentavam essa parte e colocavam na ferida da pessoa para poder estancar o sangue, como nessa foto aqui, ó. Esse aqui é o antigo barbeador. Eles usavam isso aqui para poder cortar o cabelo. E aí, será que você teria coragem de usar esses aparelhos hoje em dia? Fazer a cirurgia bem sucedida na cabeça com esse aparelho medieval, estancar o sangue com esse aparelhinho aqui, ó, muito simples de usar, só colocar no fogo e depois queimar você, ou cortar o cabelo, fazer a barba, utilizando essa navalha gigante. So that was a wooden bridge and then a stone bridge, and this would bring you into the tower and into the city of Dublin. Very cool. Que legal, gente. Que legal. You're obrigado. I have a question. Why did you learn Portuguese? I do videos with eDublin, YouTube station here in Ireland. So I learned how to speak Portuguese, a little bit, pouquinho português. Não, você fala português até melhor do que eu. Obrigado. Meu melhor amigo do Brasil, de São Paulo. São Paulo. Paulistanos. So, eu falo com ele, você tem uma YouTube channel. Say, yeah, come on, vamos lá, gringos provando. So I said, okay, I'll do that. Fala novamente seu canal do YouTube. Your YouTube channel. Talk to Ross. TALKTOROSS. And your Instagram? Mesmo. O mesmo. Mesmo. Instagram e YouTube, Talk to Ross. Talk to Ross. Obrigado, gente. Valeu. O desfile vai começar amanhã, vai começar lá no meio do centro da cidade. Aí vai subir por essa rua até chegar na igreja que foi construída em homenagem ao São Pedro. Essa aqui à frente já é a Catedral de St. Patrick. Aí, ó, de novo, ó, mais uma igreja que eu vou ser barrado. Porque eu não comprei o ticket para entrar na Christchurch. Aí aqui eu tô na St. Patrick, também não tenho o ticket para entrar, então não posso entrar. Como eu falei, só pode entrar na hora da missa. Como não tem missa agora, eu posso olhar só do lado de fora mesmo. O que muitas pessoas não sabem é que a igreja de St. Patrick e aquela que eu estava antes, a Christchurch, elas não são igrejas católicas. Elas são igrejas anglicanas, ou seja, são igrejas protestantes. Outra coisa que nem todo mundo sabe é que St. Patrick, ou São Patrício, ele não é um santo oficial da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca reconheceu ele como santo. Ele nunca foi canonizado, ele nunca foi reconhecido oficialmente como santo. Ele só é santo pela aclamação popular, porque o povo diz que ele é santo. E outra coisa também é que nem todo mundo sabe que St. Patrick não é irlandês. Muitas pessoas pensam que ele é irlandês, mas não, ele não é irlandês, ele é escocês.
Ele nasceu na Inglaterra, foi trazido para a Irlanda como escravo, depois ele fugiu, aí depois de muito tempo ele voltou para cá para poder trazer o cristianismo para a ilha irlandesa. E de acordo com a tradição, foi aqui nesse local, tinha um poço aqui, e foi aqui que ele batizou as primeiras pessoas convertidas, no ano de 432 depois de Cristo. Um dos acontecimentos mais marcantes que aconteceu com a chegada de St. Patrick aqui na Irlanda foi a conversão e o batismo do rei, de toda a corte, de toda a família. Dizem que diante do rei ele usou um trevo de 3 folhas para poder explicar sobre a Trindade e pregar sobre o cristianismo para esse rei. Então depois disso o rei, a família se converteram e ele batizou todos eles. Outra coisa que atribui a St. Patrick é o fato de não ter cobras aqui na Irlanda. Diz a tradição que ele expulsou toda a serpente que havia aqui. Alguns acham que isso foi literalmente, que realmente não tem serpente aqui porque St. Patrick ele expulsou tudo com o poder do Espírito Santo. Mas outras pessoas acreditam que quando diz que ele expulsou as serpentes aqui da Irlanda, se refere ao paganismo, porque o paganismo tomava conta. Ele veio, trouxe o cristianismo, o paganismo foi quase extinto. Então, alguns acreditam que é isso que quer dizer que ele expulsou as serpentes aqui da Irlanda. Como nunca viu a serpente aqui na Irlanda, eu vou para a primeira opção, que ele expulsou as serpentes fisicamente aqui. E você, o que você acha? Ele expulsou a serpente fisicamente aqui da Irlanda mesmo? Ou foi só um sentido figurado? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.